Então, quando você sentir que você precisa lidar com os medos da sua vida, você tem que fazer o seguinte: você tem que conseguir racionalizar, ter experiência com aquilo, para que você possa lidar de forma consciente com o medo. Porque o medo, ele sempre vai existir em todas as situações que houver risco, tá? O que faz você enfrentar o medo e lidar com as situações do medo é você ter experiência que te traga conforto, na ideia de que você conseguirá lidar, que você conseguirá a palavra gerir, você conseguirá gerir a situação de risco. E é aí que entra, porque é que um engenheiro experiente, apesar do medo, ele continua com o projeto, porque ele sabe que ele poderá gerir com as consequências daquele projeto. Porque é que um engenheiro iniciante, ele pode até se travar diante desses riscos, porque ele não tem experiência em lidar com as situações que podem acarretar desse projeto. Então, quando você pensar que você precisa, sua mente inconsciente tenta te jogar para longe, te manter longe de situações de risco, pense que tudo que você precisa para poder vivenciar aquilo e sobrepor aquilo é experiência. Então, se você continuar fugindo disso, você nunca vai conseguir ter a experiência necessária para aprender a conhecer e lidar com cada uma das situações e assim a não precisar ser levado pelo lado inconsciente da sua mente que tenta te proteger a todo custo, tá? Porque é que no meu caso, só um segundo, eu estou aqui nessa região amazônica porque eu passei em um concurso federal. E a minha mente, quando ela percebeu que haveriam riscos na minha mudança, na minha viagem, eu sou nordestino, a minha mente, apesar de conhecer que haveria riscos dessa minha mudança, dessa minha viagem, desse meu novo estilo de vida, longe de tudo que eu conheço, longe da minha zona de conforto, longe das pessoas que poderiam ser a minha base, tá, de segurança. Por que é que, apesar de tudo, eu vim parar aqui, eu vim para cá, estou há quase 2 meses aqui, pura e simplesmente porque eu sabia que com o tempo eu, apesar de ter medo, apesar de saber que as situações seriam completamente fora do meu controle, eu sabia que com tempo, tá? Com tempo e experiência, eu ia conseguir aprender mais sobre tudo o que eu viveria aqui, até criar a experiência suficiente para conhecer e saber lidar com todas ou quase todas as situações que eu poderia estar vivenciando e enfrentando aqui. Então, o que diferenciou, o que me diferenciou para poder ter vindo para cá, aceitado tudo isso, é que, apesar do medo, eu sabia que o tempo ia me trazer experiência, e a experiência ia me trazer conhecimento para poder lidar com todas as coisas que eu sentia medo, que eu nem sabia quais eram, mas eu sabia que com o tempo eu teria experiência e eu saberia lidar com cada uma delas, ou o máximo delas possível. Então, quando você sentir medo de situações que você possa vivenciar em sua vida, que tragam riscos e perigos para você, mas que são necessárias, como um novo emprego, um novo círculo social, novas situações de projetos, etc. Saiba que quando você precisar vivenciar essas coisas e quando você sentir o medo das consequências das escolhas que você vai ter que fazer, saiba que esse medo ele é irracional, tá? Mas ele é completamente normal. Ele vem de um lugar da sua mente
que tenta proteger de você de perigos, vai tentar a todo custo te proteger de perigos, de riscos, apenas e simplesmente para te manter saudável e vivo. Saiba que esse medo ele é natural, ele acontece com todo mundo, mas a única forma de superá-lo e viver o lado bom das experiências e dos riscos é que você não pode fugir dele no início. Você tem que enfrentá-lo. O início sempre será o pior. Será o momento mais nebuloso. Você não sabe o que tem atrás da neblina. E você vai ter que caminhar pela neblina, mesmo sem saber o que tem ali. Mas quando você atravessar a neblina, ou pelo menos estiver no meio do caminho, a neblina vai ficar menos espessa e você vai ter uma visão de tudo, ou pelo menos da maior parte das coisas que vão estar em sua frente, e você vai saber lidar com cada uma delas, ou quase todas elas, de uma forma mais racional, ah, e o medo será mais controlado. Então, não fuja, tá? Pelo menos não no início. Se permita viver esse medo inicial, mesmo que seu corpo tente te afastar para longe. Se permita viver esse medo inicial, porque eu te garanto que com o tempo, com a experiência, com a vivência daquela situação, você vai tirar parte dessa neblina, tirar suficiente para perceber se você consegue continuar ou se você deveria realmente abandonar esse novo caminho. Então, de início, não fuja. De início, em frente. Em frente. Em frente. Em frente vem de enfrentar, mas em frente também vem de seguir em frente. Enfrente seus desafios, tenha experiência com cada um deles, saiba se é para você ou não, mas nunca deixe de seguir esse caminho antes de, ao menos, vivenciá-lo suficiente. E o medo vai existir, mas em frente, e você só vai saber se é para você, se você deve permanecer, se você pelo menos se permitir enfrentar e enfrentar. O medo do rio que meus colegas têm, e eles não entram. Por que é que eu entro? Porque eu me permito enfrentar. E quando eu me permito enfrentar, eu me permito saber até onde eu posso ir, ter experiência de até onde eu posso ir, sem me colocar em risco. E mesmo que eu não vá muito longe, eu vou para algum lugar. E os outros, eles nem iniciam, eles não iniciam. Então, em frente, um passo de cada vez, um momento de cada vez.